Oi, Nasser, tudo bem? Olá, Leandro, tudo? Conta pra gente aí como é que vai ser o seu curso. Pois é. Bom, como sugestão sua, né? é, a ideia é fazer um curso de filosofia, começando por explicar a história da filosofia, né? E só que para você entrar na história da filosofia é preciso que você tenha alguns conhecimentos anteriores, né, que te facilitem o acesso para compreender a própria história da filosofia. E a história da filosofia é uma grande aventura, né? E a minha ideia é começar lá da Grécia, obviamente, e chegar até os principais filósofos contemporâneos. Veja só, eu tenho uma ideia que é a seguinte, veja, existem muitos filósofos, né? Quer dizer, existiram muitos filósofos ao longo da história. E nós, por mais que queiramos, né, nós não podemos conhecer todos. O ideal é que você conheça, no mínimo, os mais importantes, os mais relevantes, os mais influentes, porque eles serão sempre objeto de consideração e referência histórica, né? E quando você avalia quais são os filósofos mais influentes, que mais preponderou, né, na história da filosofia, você cria aí um leque de uns 30, 40 filósofos, né, que seriam aqueles absolutamente essenciais para você conhecer e ter uma noção do percurso histórico da filosofia, né? E a minha ideia é, naturalmente, abordar esses autores. Alguns com maior proficiência, porque da maioria deles eu conheço as obras, né, já li as obras, e alguns, obviamente, ainda falta talvez um conhecimento mais profundo, uma meditação mais profunda a respeito de alguns deles. Mas as ideias básicas vai ser tranquilo nós fazemos aí a exposição, né, a apresentação, o que escreveram, a relevância que tiveram, qual é o conteúdo essencial do pensamento de cada um deles, para que a gente conheça isso. Isso é uma ferramenta cultural importantíssima, né? E, bom, eu acho que a coisa inicial, ou o ponto de partida inicial, deve ser o seguinte: se ter, ou se procurar ter, ou apresentar com uma certa clareza, qual que é a importância desse tipo de conhecimento? Por que ele é relevante? Né? Por que ele pode interferir nas nossas vidas? Bom, eu diria o seguinte, né? Podemos dizer várias coisas, mas para mim a mais essencial é dizer que a filosofia e a leitura, o conhecimento dos filósofos contribui imensamente para a nossa formação intelectual. E quando a gente pensa na formação intelectual, eu imagino, né, a coisa circunscrita, a formação intelectual circunscrita a 3 dimensões, que é a seguinte: para você manter uma certa atividade intelectual, uma coisa essencial é você promover leituras. E nesse caso, no nosso caso específico aqui, leituras de textos filosóficos, que todos reconhecemos, né, culturalmente, são, em geral, os textos mais difíceis de serem compreendidos. É claro, existem textos de ciências específicas que também requerem uma bagagem muito grande de informação, etc. Mas os textos de filosofia, eles têm um tipo de exigência muito especial, que requer um esforço intelectual de apreensão de conceitos, de apreensão de ideias, de apreensão de raciocínios, né? Então, uma parte essencial do estudo da filosofia ou da formação intelectual para a filosofia é a leitura. Ou seja, é preciso aprender a ler os livros de filosofia.
E veja, esse aprender é no sentido correto do termo mesmo, não é fácil, né, você ler determinados textos, é preciso ter muita cautela, muita calma, um certo enfronhamento paulatino, gradativo, você vai se aproximando. E veja, textos de filosofia não são textos para serem simplesmente lidos. Textos de filosofia são textos para serem meditados. São textos para serem ruminados. Ou seja, você não vai ler apenas uma vez, ou não deveria ler apenas uma vez o texto. É preciso que você leia, releia sucessivamente os textos, até que você chegue a um ponto de compreensão, de entendimento, de domínio das ideias que estão ali, que te permita se assenhorear delas, ou seja, você poder falar delas, comentá-las, discuti-las, né? Então, o ideal da leitura filosófica é você atingir esse ponto. O ponto de ser capaz de dominar o conteúdo de determinadas ideias, de determinados pensamentos, de determinados livros, a ponto de poder ter opiniões pessoais, né? Tecer juízos pessoais a respeito daquilo que você compreendeu profundamente, né? Então, um primeiro aspecto é esse. Um segundo ponto importante, além naturalmente da leitura, é você pensar o texto, pensar as ideias, pensar aquilo que você leu, né? E o exercício de pensamento não pode estar dissociado ao próprio natural exercício de leitura. À medida que você for lendo, naturalmente, isso já vai exigindo que você reflita sobre o texto, que você reflita sobre aquelas ideias, para você ir se apoderando delas, se assimilando efetivamente o conteúdo, daquelas ideias. Então, não é suficiente que você leia. É importantíssimo que também você pense sobre aquilo que está lendo, reflita sobre aquilo que está lendo. E, para completar, eu acho que existe uma terceira fase, um terceiro momento que auxilia ambos os anteriores, que é a leitura e o pensamento sobre o texto, a reflexão sobre o texto, que é a escrita. O exercício de escrever sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está lendo, é importantíssimo para consolidar esse pensamento e desenvolver o domínio sobre a leitura. Então, eu diria o seguinte, que existe aí 3 dimensões no estudo da filosofia ou no desenvolvimento da formação intelectual. Ao estudar filosofia, imagino, você vai desenvolver a capacidade de ler textos relativamente exigentes, a capacidade de pensar sobre temas e assuntos incomuns e, ao mesmo tempo, tecer considerações literárias ou emitir opiniões e ideias a respeito daquilo que você estava pensando. E criando, assim, o que eu chamo um triângulo virtuoso. Você, quanto mais ler, melhor você vai pensar. Quanto melhor você pensar, melhor você vai escrever. E quanto melhor você escrever, melhor você vai ler. E vice-versa. Quanto melhor você ler, melhor você vai escrever. E quanto melhor você escrever, melhor você vai pensar. E quanto melhor você pensar, melhor você vai ler. Então, fazer um triângulo de ida e volta, um triângulo virtuoso. Eu acho que a formação filosófica envolve fundamentalmente esses 3 aspectos. E a minha pretensão, a minha ideia é fazer uma exposição da filosofia e facilitar ao máximo o acesso aos textos. Que não tem sentido você estudar filosofia se não for para ler os textos. E isso me faz recordar uma frase que me influenciou muito, numa determinada altura da vida, quando eu ainda era muito jovem, em que eu estava no início da minha formação filosófica, dos estudos da filosofia, que estava na orelha de um livro de um professor que eu tinha. E essa frase me
me fez pensar muita coisa, e ela me influenciou um monte, é engraçado, foi apenas uma frase, mas uma frase tão importante e tão decisiva, que moldou, né, a minha atitude filosófica. E nessa frase, ele dizia o seguinte, mais ou menos assim: de pouco ou nada vale estudar filosofia, né, se não se aprender a filosofar. Ou seja, não adianta nada você ficar lendo textos de filosofia se você também não pensar, né, não ir além do próprio texto, né, não fazer considerações que te faça sobrepujar o próprio texto, né, dominar plenamente o texto. Então não vale nada você estudar filosofia se você também não aprender a pensar filosoficamente, né, porque isso vai ajudar imensamente a ler outros textos e a compreender melhor a própria filosofia. Isso faz lembrar também, e imagino que essa frase que esse professor cunhou tenha tido uma origem a partir de uma afirmação de um filósofo muito famoso, que é o Immanuel Kant, que dizia o seguinte, isso é relatado, isso aparece num texto de lógica dele, mas também era relatado pelos alunos. Ele dizia mais ou menos o seguinte, quando ele ia começar os seus cursos de filosofia, ele dizia o seguinte: eu não vos ensinarei filosofia, eu vos ensinarei a filosofar. Ou seja, não pense que você vai aprender comigo filosofia. Eu vou tentar te ensinar a pensar filosoficamente. Obviamente, o Kant é um indivíduo extremamente capaz, tem uma obra extremamente relevante, e é uma grande autoridade. Imagine você assistindo uma aula do Kant onde ele dizia isso, né? Olha, eu não vou ensinar filosofia para vocês, mas eu vou ensinar vocês a filosofar, né? E é claro, isso é uma pretensão extremamente audaciosa, mas eu acho significativa, né? E se nós associarmos essa frase com essa colocação do Kant com essa frase que eu acabei de pronunciar, que é de pouco ou nada vale aprender filosofia se não se aprender a filosofar, elas estão muito relacionadas, né? E eu diria o seguinte, né, que o objetivo central do estudo da filosofia, ou deve ser o objetivo fundamental, é exatamente esse: desenvolver a capacidade de pensar. Mas a gente, de vez em quando, ouve isso. Mas todo mundo pensa. Sim, todos pensamos, obviamente. Existe um nível básico de pensamento, de uso do pensamento. Só que o pensamento filosófico é um pensamento rigoroso. É um pensamento exercido com critérios. É um pensamento lúcido das ferramentas linguísticas, teóricas, a respeito do próprio pensamento. Ou seja, se você não conhecer qual é o funcionamento da lógica, dificilmente você vai entender a articulação dos pensamentos. Como que foi montado, como são montadas as expressões rigorosas do pensamento. E onde você vai aprender isso? Se não na filosofia, com a história da filosofia. Então, você pode aprender matemática, dizem que a matemática ajuda a pensar, eu não duvido, mas ela ensina a pensar matemática, números e relações geométricas. É claro que é um exercício muito específico e é um exercício importante, mas a filosofia pensa determinados conteúdos, determinadas ideias que são absolutamente essenciais para qualquer ser humano em qualquer época, porque ela pensa questões fundamentais, questões decisivas para as nossas vidas. Então, nesse sentido, o que eu imagino vir a fazer é desenvolver vários pontos, vários tópicos da história da filosofia, começando, obviamente, lá na Grécia, até chegar à contemporaneidade. Essencialmente é isso. Você falou duas frases. Pensei que você ia falar uma outra, que eu não sei se foi você que me falou uma vez, e não sei se é assim essa frase também, não sei o autor, não sei o conteúdo, mas era mais ou menos o seguinte: não se preocupe, o importante não é o que você vai fazer com a filosofia, o importante é o que a filosofia vai fazer com você. Isso. Essa é uma ideia interessante, né?
Porque normalmente nós pensamos em que a filosofia é alguma coisa que nós podemos fazer dela uma utilização prática, né? Uma utilização, diria assim, econômica. Quando você faz um curso de filosofia, você sempre tem isso no horizonte. Puxa vida, tá, quando eu terminar meu curso de filosofia, o que eu farei com isso? Eu estudei filosofia, mas o que se faz? Geralmente é indicado a carreira, né, o encaminhamento para você se tornar um professor de filosofia, eventualmente, se seguir a carreira acadêmica, né, se tornar um pesquisador de filosofia. Né? Então, a filosofia, muito mais que te dar uma profissão, no caso de um acadêmico, um estudioso, estudante de filosofia, ela mexe muito com a cabeça da gente. Ela quer você queira, quer não, ela direta ou indiretamente vai interferir sobre o seu pensamento. Ela vai te abordar, você vai visualizar, vai entrar em contato com questionamentos filosóficos, com posicionamentos filosóficos, que não vai dar para você dizer que aquilo não vai te influenciar de alguma forma. Quer dizer, ao você conhecer isso, você começa a pensar coisas diferentes. Então a filosofia, sob esse aspecto, é algo que pode ser perigoso. Para muitos indivíduos, ela pode ser perigosa. Então, se você tem determinadas crenças, sejam elas de natureza religiosa, de natureza política, de natureza existencial, tome cuidado, porque de fato a filosofia vai fazer você pensar e pode, naturalmente, você amadurecer as suas próprias reflexões e, eventualmente, mudar os seus posicionamentos e a sua maneira de pensar o mundo, a sua maneira de pensar a realidade. Então, ela causa, de fato, essa interferência. Então, você não deve perguntar o que você vai fazer com a filosofia depois de estudá-la. Você deve perguntar o que ela vai fazer com você, porque ela vai mudar a sua cabeça, o seu pensamento, a sua maneira de perceber as coisas, vai fazer você refletir sobre determinados assuntos de maneira espontânea e natural. Não precisa muito esforço para perceber isso. É só começar a estudar, é só começar a ler, a conhecer o pensamento dos grandes filósofos, que isso vai acabar acontecendo. Então ela exerce uma influência profunda, e vai exercer, obviamente que não imagino que seja eu que vá fazer isso, mas é a própria filosofia. É claro, as minhas apresentações terão apenas esse objetivo, de tornar didático o acesso aos grandes textos da filosofia e aos grandes autores. Tanto quanto possível, recomendar boas traduções, recomendar determinadas leituras e, se possível também, fazer a leitura, executar a leitura como ela deve ser, de maneira calma, simples, ler aí alguns textos relevantes da história, e eventualmente produzir vídeos desse sentido, com essas leituras, explicações, introduções a cada um dos textos, a cada parte do texto. Bom, eu acho que isso vai ser uma coisa legal a ser feita.